Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir esse podcast. A gente vai falar agora a respeito do período regencial, né? A gente viu que Dom Pedro terminou abdicando em 1831, dando início ao período regencial, né? Ele abdicou do trono em favor do filho dele, Pedro de Alcântara, ainda criança, a gente viu isso. De acordo com a Constituição do Império, nessa situação, o país deveria ser governado por um conselho de 3 regentes. Esses regentes eleitos pelo Poder Legislativo até que o herdeiro do trono completasse 18 anos. E o nome do período é regencial por conta disso. A nomenclatura se deve ao fato do Brasil ter sido governado por regentes. Nesse período ocorreram disputas políticas entre diferentes grupos partidários. Essas disputas se manifestavam em jornais, em debates no parlamento e em várias ocasiões por meio até mesmo de luta armada. Os grupos envolvidos em tais lutas reivindicavam mudanças na relação das províncias com o governo central. E a gente viu no capítulo que a gente falou a respeito do primeiro reinado, que após a abdicação de Dom Pedro I, a disputa pelo poder envolveu vários grupos políticos, né? Esses grupos ficaram conhecidos como restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Em 1834, Dom Pedro I morreu em Portugal. Com sua morte, não havia mais motivo para a existência do grupo dos restauradores. Eu vou colocar aqui, enquanto estou falando para vocês, uma tabelinha comparativa entre esses 3 principais grupos políticos, tá? Bom, como eu estava falando, com a morte de Dom Pedro, não havia mais motivo para a existência do grupo dos restauradores, que desejavam reconduzi-lo ao poder. Por isso, os restauradores se aproximaram dos liberais moderados. Por volta de 1837, os liberais exaltados também já tinham perdido parte de sua influência política. E aí sobrava o grupo dos liberais moderados, que se dividiu em progressistas e regressistas, passando aí a disputar o poder entre eles. A época das regências costuma ser subdividida por alguns historiadores em 2 fases, de acordo com suas características políticas: a fase do avanço liberal e a fase do regresso conservador. A fase do avanço liberal teve início com a abdicação de Dom Pedro, né, e terminou em 37, com o fim da regência de Feijó. Durante essa época, prevaleceram as ideias dos liberais e as províncias tinham certa autonomia. A fase de regresso conservador é a partir de 37, né, que é justamente o início da regência de Araújo Lima, até 1840, que é a fase justamente onde Dom Pedro II atinge a maioridade. Nessa fase de regresso conservador, o poder central voltou a se fortalecer e as elites da província perderam parte da autonomia que eles haviam conquistado. E aí, muitas revoltas começaram no Brasil. A gente vai ver posteriormente aqui que em muitas províncias do Brasil houveram revoltas, né? Em relacionada ao avanço liberal, quando Dom Pedro abdicou, os parlamentares estavam de férias, né? E aí um grupo de parlamentares que estavam no Rio elegeu a regência trina provisória para governar até que a Assembleia voltasse de férias e se reunisse. E aí essa regência trina provisória tomou algumas medidas ali enquanto acontecia a eleição da regência permanente. Dentre essas medidas, a volta do Ministério dos Brasileiros, desfeito em 31, dias antes da abdicação, né? A anistia, ou seja, o perdão dos presos políticos, a suspensão do uso do poder moderador pelos regentes, após reunir os deputados e senadores, a Assembleia Geral elegeu os membros da Regência Trina Permanente, né? E a nova regência era formada por um deputado maranhense, José da Costa, que era um deputado baiano, e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. E esses regentes representavam os liberais moderados. Uma das figuras de destaque nessa regência trina permanente foi o padre Feijó, e ele foi depois nomeado ministro da Justiça e tinha preocupação muito grande de garantir a ordem pública que interessava muito aos moderados, né, ao grupo dos moderados. Em 34, os parlamentares moderados propuseram uma reforma na Constituição. Essa reforma ficou conhecida como Ato Adicional, que era justamente uma tentativa de harmonizar as forças em conflitos no país. E de acordo com esse ato, haveria, né, no caso, apenas um regente que ficaria no governo por 4 anos. Ou seja, nesse período aí, a regência passa a ser una ao invés de trina.
E aí, outra mudança que aconteceu nesse período foi a extinção do Conselho do Estado, que era um órgão que reunia os políticos mais conservadores. Com o poder moderador, é, foi suspenso, né? O poder moderador foi suspenso por conta da maioridade de Dom Pedro II, já que não fazia sentido um conselho ao imperador sem haver imperador. E aí os liberais moderados consideravam justamente isso, que não fazia sentido existir nesse momento um Conselho de Estado. E, além disso, com o ato adicional, foram criadas as Assembleias Legislativas Provinciais, com poderes para fazer leis referentes a questões locais, né? Por exemplo, relacionadas à vida dos índios de cada província, a catequese desses indígenas, a organização das estatísticas locais, os impostos, a arrecadação de impostos, no caso, e a autonomia dos políticos das províncias foi ampliada por conta disso. Embora os presidentes das províncias, que eram espécies de governadores, né, continuassem a ser nomeados pelos regentes. Devido a essa autonomia, antes que não existia, né, alguns conservadores passaram a chamar o ato adicional de Código de Anarquia, veja só, sendo a palavra anarquia aí relacionada justamente à bagunça, ao desordem, no caso, a desordem do Brasil. Como previa o ato adicional, eles realizaram eleições para a escolha da regência una. E Feijó, né, o padre Feijó, terminou ganhando da ala progressista dos moderados. Durante o governo dele, ocorreram várias revoltas na província. Por isso, ele enfrentou muita oposição dos agressistas, que o acusaram de não conseguir impor ordem. E aí ele terminou abdicando, né? Renunciando, melhor dizendo, ao cargo de regente. E para o lugar dele foi eleito Araújo Lima, que era justamente do grupo opositor, no caso os agressistas. E aí, com o governo de Araújo Lima, os conservadores terminaram ganhando mais poder, né? E o governo foi se tornando cada vez mais centralizado. Ele criou diversas leis centralizadoras, dentre elas a Lei Interpretativa do Ato Adicional, que reduzia o poder dos governos das províncias e colocava os órgãos da polícia e da justiça sob o comando do poder central. Durante essas regências, várias revoltas terminaram acontecendo nas províncias. E haviam vários motivos para essas revoltas, dentre eles, as exportações brasileiras estavam em queda, né? Já que o açúcar brasileiro, nessa época aí, a gente viu em alguns momentos que o açúcar brasileiro ganhou concorrência, principalmente do açúcar que vinha das Antilhas, e isso terminou fazendo com que o preço do açúcar brasileiro caísse, assim como de outros produtos que o Brasil produzia, como algodão, fumo, mate, couro e outros. Vários impostos arrecadados não eram suficientes para pagar as despesas do governo, é um outro motivo. Um terceiro motivo é que a maior parte da população se encontrava em miséria absoluta, tanto nas cidades quanto nos campos. Um quarto motivo, o autoritarismo do governo, a gente viu aí que estava aumentando a centralização do poder, né? E o autoritarismo do governo, que era mais conservador. E um último motivo aqui que eu posso citar é que as camadas urbanas e populares, né, da civil, né, estavam ali buscando, também reivindicando participar da vida política do país. E justamente nesse contexto aí, acontecem algumas revoltas na província brasileira, ou melhor dizendo, na colônia brasileira em várias províncias, como, por exemplo, a Revolta dos Malês, a Cabanagem, a Revolução Farroupilha, a Sabinada e a Balaiada, que aconteceram mais ou menos na mesma época ali, entre 1835 e 1850, tá, gente? Enquanto eu estou falando mais uma vez, repito, vou colocar algumas imagens, alguns mapas para situar vocês melhor, né? Algumas tabelas comparativas também.